Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso 12º encontro com convidados do projeto Eu, Adolescente, Sujeito de Direito Cidadão. Hoje nós contamos com uma participação bem especial, que é da Andrea Zimmer. Ela é diretora da escola MF Adolfina. Como é que eu Tiefenthaler. Isso mesmo. A Andrea, ela então é formada em letras, ela já tem 30 anos de atuação na Prefeitura Municipal, há 6 anos atua como vice-diretora e desde 2018 ela está como diretora na escola. Então, essa vai ser a nossa palestrante. Agora a gente pode fazer uma rodada breve de apresentação, assim, só com o nome, para ela saber, né, quem é que está aqui. Então, eu sou a Silene, sou pedagoga da Amo Criança. Eu sou a Luísa, sou assistente social aqui na Amo Criança. Meu nome é Ana Carolina, sou mãe do Luiz Eduardo e no momento eu estou cuidando dele em casa. Meu nome é Luiz Eduardo Cardoso, tenho 13 anos. Muito bem. Então agora a gente passa a palavra para a nossa palestrante. Pode ficar à vontade, André. Então tá. Primeiro, acho que não é uma palestra, é uma conversa, né? Acho que vocês podem ficar bem à vontade para me interromper no meio. Não entendi essa parte, o que tu quis dizer com isso, né? Nós estamos em poucos aqui, então pode ser uma conversa mais, né? Bom, o que eu acho que o que é o grande preocupação hoje, né, que os pais, agora hoje de manhã, só hoje de manhã, eu tô em férias ainda, né, eu volto segunda-feira a trabalhar, mas só hoje de manhã eu acho que umas 5 mães me acessaram perguntando sobre a volta às aulas, é a grande questionamento, assim, né, as escolas particulares em Novo Hamburgo, muitas já voltaram, né, hoje parece que o Santa Catarina voltou, a Fevale voltou, o Oswaldo Cruz volta semana que vem, enfim, essas escolas particulares estão voltando e as escolas municipais, quando voltam. A princípio, o município volta, nós vamos ter essa confirmação na segunda, numa reunião com a secretária de Educação, mas a princípio a gente volta dia 1º de março, com aulas no formato de ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido que todo mundo fala? O ensino híbrido, ele é aula presencial, o aluno vai na escola. Em Novo Hamburgo, vai funcionar assim. Eles vão ir uma semana inteira na escola, aí vão ter as aulas, os grandes, os maiores, do 6º ao 9º, com suas disciplinas, com seus professores. Na outra semana, ficam em casa. Por quê? Porque a turma vai ser dividida em duas, em função do espaço da sala de aula, em função de que tem que ter esse distanciamento social, enfim. Lá na escola nós medimos a sala de aula, já estamos preparados. A ideia nós temos 30 alunos, do 6º ao 9º. Então, a ideia é que 15 vão na primeira semana e outros 15 na segunda semana para ter aula presencial. O que acontece quando o aluno fica em casa naquela semana? Bom, ele fica em casa lá sem fazer nada, não tem problema, é uma semana de folga, não. A professora manda atividades, manda coisa para eles fazerem. Não quer dizer, quando a gente pensa assim, a professora vai mandar atividade, bom, a professora de história vai mandar, deu uma aula lá de história, então vai mandar para eu fazer em casa, responder 50 perguntas sobre aquela aula. Não, às vezes não é só atividades da aula que eu tiro. A ideia é, muitas vezes, que eu em casa consiga pesquisar alguma coisa, consiga já trazer para a aula da semana seguinte algum conteúdo, por exemplo, digamos a professora de história. Ela vai dizer assim, bom, semana que vem, para a aula da próxima, daqui a 2 semanas, vocês vão pesquisar sobre isso, e vocês vão trazer para nós aqui na aula. Então, o aluno vai sozinho pesquisar, então isso demanda a questão das tecnologias, de entrar no computador, de ter acesso a essas tecnologias, enfim, né? E aí vai voltar na outra semana e vai apresentar o que ele aprendeu sobre aquele conteúdo. E a professora vai complementar. Não, realmente, o que tu trouxe sobre isso é verdade, aquilo ali não é, aquilo ali que tu trouxe, bom, eu quero explicar um pouquinho melhor. E isso como é que eu vou dizer? Eu acho que o ensino híbrido, ele veio para ficar, né? Porque há muito tempo se fala em ensino híbrido, né? Muito tempo. Mas a pandemia agora acelerou esse processo, né? Muitas escolas já usavam essa questão de do aluno pesquisar em casa, do aluno ser um pesquisador, do aluno correr atrás. Mas agora ela se tornou uma obrigação, né? Agora todo mundo está fazendo, não é porque acha interessante, mas porque é obrigatório.
Eu acho que nós vamos aprender juntos, assim. Eu acredito que os alunos vão aprender bastante, os professores também vão aprender, e vão, por exemplo, digamos que a primeira atividade que o professor der, ele vai achar assim, bom, quando o professor dá uma atividade, ele sempre espera um retorno daquele jeito que ele pensou na cabeça dele. Mas talvez o aluno vai trazer outra coisa. E a aula dele, na outra semana, estava preparada a partir do que os alunos trouxeram. E aí ele vai ter que, bom, realmente, eu pedi aquilo, não foi exatamente como eu estava imaginando. Então, eu acho que esses inícios, assim, esses primeiros meses, essas primeiras semanas, vai ser de ajustes, assim, de ver o que funcionou, o que eu pedi para o aluno pesquisar, ou talvez eu vou dizer, bom, eu estou mandando para vocês um vídeo, estou mandando um vídeo e eu quero que vocês olhem esse vídeo, e eu quero que a partir desse vídeo vocês registrem as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês para outra aula. Bom, isso é também uma maneira de fazer o aluno pesquisar de uma outra maneira. Então, isso eu acho que vai ter muita aprendizagem por parte do aluno, mas também por parte do professor, porque ele vai adequar, porque o que o professor hoje em dia está acostumado, né? O que até o ano passado, ano retrasado, até 2019, nós estávamos acostumados a chegar na aula, dar a nossa aula, que alguém tem dúvida, quem pergunta, tira dúvida, pronto, agora vamos fazer o exercício para ver se realmente vocês aprenderam, agora vamos, sei lá, fazer uma atividade prática para ver se realmente vocês, depois vamos fazer uma prova, depois vamos fazer, sei lá, um trabalho que vocês apresentam, que vocês aprenderam. Agora não, né, é um novo jeito de dar aula, um jeito de que eu também não preciso, como professora, né, eu vou ter que pensar assim, ó, que eu não vou ter mais todos os dias letivos com aquele aluno, né, eu vou ter a metade, então eu não posso, como professora, eu vou ter que selecionar muito bem, né, bom, aquele conteúdo ali é importante que eu dei, é importante, mas será que eu preciso chegar ali na frente e falar, dar aquele conteúdo? Será que os meus alunos não podem pesquisar bastante em casa e já trazer ele quase que pronto e eu só dar as pinceladas finais? Será que o meu aluno não tem condições? E eu acho que os professores vão se surpreender, vão ver que os alunos conseguem, que os alunos têm essa autonomia, principalmente acho que os maiores, eu penso muito assim, do 6º ao 9º, né? E acho que vai se criar uma nova geração, porque lá na escola a gente trabalha com iniciação científica, né? E a grande briga, assim, da gente com os alunos, assim, que dos professores que eles, além de fazer na escola a sua pesquisa científica, bom, pesquisa em casa, continuem a pesquisa em casa para na outra semana ter mais progressos, assim, não ficar, senão fica só aquele período, a gente tem um tempo, uma vez por semana, só aquele período de iniciação científica, então, assim, é pouco tempo, bom, mas em casa tu procura mais. E o que os professores dizem? Mas eles não procuram, chegam na outra semana, eles não viram nada, eles continuam com aquela pesquisa primeira. Por quê? Porque não tem o hábito, né? Porque a escola, ela é muito formatada para esperando, o aluno espera o professor dizer. O aluno chega na sala e fica o tempo todo esperando. O professor dizer desde os pequenininhos, abram o caderno, escrevam a data, vamos ler o texto, vamos não sei o quê. Não tem, é difícil ter momentos de aula em que o professor diga, tá, hoje, e aí? Eu quero que vocês me façam uma pesquisa aí, procurem sobre isso e venham me dizer, vão correr atrás. Não tem. Normalmente, a gente espera a resposta do professor, como se o professor fosse o único que tivesse todas as respostas, né? Como se o professor, no mundo hoje das tecnologias, se eu for olhar lá no YouTube, eu quero aprender frações. Eu vou lá no YouTube e tem um professor que ensina frações. Eu vou lá no YouTube, às vezes não é nem só professor, tem outras pessoas que ensinam frações, então, assim, esse mundo tecnológico, o professor tem que pensar, assim, não, essas aulas que eu dou, e lá na frente falar meu conteúdo que eu estudei na faculdade foi para isso, já não servem mais, porque isso, se eu for lá no YouTube, eu consigo. O professor, ele é muito mais um mediador. E aí, a gente sempre fala isso na escola, e aí muitas pessoas dizem, mas tu tá tirando o papel do professor. Eu acho que não, porque ano passado, a gente viu, acho que todos, pais, mães, enfim, eu tenho filhos em idade escolar aqui em casa, assim, o quanto é importante um professor na sala de aula. Porque muitas vezes mandava atividade,
tu não sabia como ajudar teu filho. Muitas vezes, com certeza, mães passaram por isso. Como é que eu vou ajudar aqui que a professora quis dizer com aquilo? Se tivesse a professora do lado, né, a professora... Então, o professor, ele é, sim, ainda muito importante, vai ser sempre muito importante, mas eu acho que essas coisas agregam e vão mudar a forma do professor trabalhar, vão trazer mais autonomia para o aluno. Então, eu acho que a gente vai ser um desafio muito grande, seguir esses protocolos também, acho que vai ser uma atenção né, aquela coisa da volta, de não se contaminar, não pode tirar máscara, essas coisas que a gente vai se acostumar, e eu assim, eu tenho muita tranquilidade com essa volta, que as professoras dizem, os alunos vão tirar máscara, os alunos não vão ficar com a máscara, eu não tenho essa... Eu vejo, assim, pelos meus filhos aqui em casa, se eu digo, vamos no mercado, vamos em algum lugar, assim, eles botam a máscara dentro de carro. Eles estão dentro do carro com máscara. Eu sou a única que não estou com máscara dentro do carro. Eu só boto a máscara quando eu vou entrar no mercado, né? Então, é os adultos que não se acostumaram com essa coisa de usar máscara. As crianças, é muito forte isso. Eu não tenho dúvida, eu não acho que as crianças vai ter essa coisa que dizem. Eu vejo pela escola. Ano passado, eu trabalhei, a gente voltou em agosto, não voltaram às aulas, mas a escola abriu, e muitas mães iam lá com as crianças. Muitas vezes a gente via, assim, as mães chegavam no portão, botavam a máscara, mas o filho já estava com a máscara desde que saiu de casa. Então, as crianças, elas são muito mais fáceis, né, mais flexíveis, mais de pegar essas novidades. Então, eu acho que vai ser muito tranquila essa volta por parte dos alunos, de pegar esses protocolos, de pegar essas coisas, e essa questão do ensino híbrido, também acho que essa coisa de estudar em casa, enfim, até porque eu vejo, pelos alunos da nossa escola, eles estão com muita saudade de estudar, né? Às vezes as pessoas dizem, eles estão com saudade de ir para a escola para ir para o recreio. Não, eles estão com saudade de sentar, de aprender, de estudar, de ler, de pesquisar, sabe? Eu acho, claro que estão com saudade do recreio, claro que estão com saudade de ver os colegas, claro, é normal do ser humano, mas também de sentar, de estudar, de ouvir um professor, de aprender, de aprender uma coisa nova, né? Então, eu tenho grandes expectativas, assim, eu acho que vai ser bem bacana esse ano, vai ser um ano desafiador, mas vai ser um ano que também, eu acho que nós vamos criar uma nova geração, assim, que talvez corra atrás mais do que quer. E não estou falando só em pesquisa, talvez a professora diga assim, vocês vão em casa, eu ensinei sobre tal coisa, e vocês vão em casa construir, usando sucata, construir um material sobre isso e vão trazer para a próxima aula. Não quer dizer só uma pesquisa, pode ser também questões práticas que o aluno vai fazer em casa e vai ter que fazer. Mas eu acho que valorizar, ano passado nós fizemos muito na escola, nós tivemos aulas públicas no Facebook, que era assim, a gente tinha toda semana uma aula pública sobre um assunto. Então, eu lembro que um assunto era brincadeiras, e a gente sempre chamava os alunos, o que eles estavam fazendo em casa, e muitos alunos construíram brinquedos em casa. Mas não porque a gente pediu que ia ter aula pública sobre brincadeira, não. A gente fez um movimento contrário. A gente pesquisou famílias que tinham feito brinquedos por causa da pandemia, para entreter seus filhos, enfim. E aí eles trouxeram essas coisas para nós, né? E aí a gente mostrava na aula pública. Então, eu acho que essa valorização, né, do que o aluno faz em casa com a família, porque a gente tem que tirar essa ideia que a gente só aprende na escola. Eu não acho que a gente aprenda só na escola, a gente aprende em todos os lugares. Vocês, com certeza, aprendem muito aí na AMO, nas palestras, nas oficinas da AMO. A gente, com certeza, aprende muito olhando TV, às vezes coisas boas, às vezes não coisas boas, mas a gente aprende. A gente aprende muito jogando, né, nos joguinhos. Nós fizemos uma aula pública sobre games, e a gente ficou encantada quantos games que tem que dar para aprender coisas, e às vezes as pessoas demonizam muito que os alunos jogam muito game no computador, enfim, mas tem muita coisa que pode aprender com games, né. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia que só se aprende na escola, não, a gente pode aprender em casa, pesquisando, perguntando para a família, perguntando para o vô e para a avó, no teu tempo, como era isso, tu aprendeu assim, como é que foi isso? Então, eu acho que vai ser uma nova forma que eu acho que vai ser bem bacana, assim, né? Não sei se clareei ou se confundi mais vocês, enfim, vocês podem me perguntar também, tá? Eu fiquei pensando, Andréia, sobre o ensino híbrido. Eu acho que já vem se falando há bastante tempo sobre isso, e eu acho que ele tem muito a acrescentar na aprendizagem, né, dos alunos, porque
ele vai desenvolver uma autonomia que às vezes o aluno leva a vida inteira para desenvolver, porque desde a infância não é ensinado que ele pode sim aprender sozinho. Mas a gente percebeu durante a pandemia, eu atendi vários pacientes que recebiam as atividades da escola sem uma explicação assim, né? E aí a gente ia pesquisar junto para aprender. E a gente encontrou formas de descobrir, de aprender os conteúdos, né? E eu acho que o ensino híbrido vem para nos ensinar isso. A minha preocupação é que, no meu ponto de vista, eu acho que o ensino híbrido funcionaria melhor se ele tivesse um processo para ser implantado. Por conta da pandemia, ele foi implantado assim, né? De uma hora para outra, de hoje para amanhã. Então, acho que todo mundo vai ter que aprender muito com isso, mas realmente o ensino híbrido tem muito para ensinar, tanto para os alunos quanto para o professor. Eu acho que nós vamos ter que aprender como é que é aprender na prática, né? Aprender fazendo, né? Vai ser porque é uma coisa de uma hora para outra, assim como o ano passado foi né? As aulas remotas, enfim. Mas também acho que às vezes, né? Pensando em educação, assim, eu vejo lá pela escola muitas coisas que a gente implantou, a gente diz, vamos fazer, né? Vamos testar, vamos. Porque a gente trata muito também a educação como, assim, a educação do Brasil, ela não é uma das melhores, né? Mas a gente fica preso naquele jeito de dar aula, mas, assim, a gente sempre diz, professor, mas esse jeito de dar aula não deu certo, porque a educação brasileira não está das melhores, então tem algum problema aí? Vamos tentar outras possibilidades. Lá na escola a gente já fez várias possibilidades, assim, de aula, enfim. Por isso, assim, não, a gente não pode ficar preso àquilo ali, como se aquilo ali, bom, nossa, tá muito bem a educação, é isso aí que dá certo. Não, a gente tem que testar outras possibilidades. E acho que a questão da autonomia, o ensino híbrido vai trazer, sim, muito forte, e vamos aprender, né? Eu acho que a gente está aqui para aprender. Eu acho que para os alunos, com certeza, vai ser bem fácil, para alguns professores vai ser mais complicado, né? Mas eu acho que no final todo mundo vai ver, porque lá na escola, muitos projetos que a gente implantou, muitos professores diziam, eu não concordo com isso aí. Mas vamos ver, no final nós vamos ver que isso aí não vai dar, sabe? Mas vamos fazer, os professores diziam. E aí no final as professoras viram, poxa, eu estava errada, realmente, depois de fazer, né? Então, acho que sim, mas acho que eu concordo contigo que, infelizmente, deveria ter sido mais estudado, deveria ter sido mais pensado, inclusive, eu acho que a gente teve um ano inteiro, ano passado, para estudar sobre ensino híbrido, né, que não fez, né, esse ano que começaram a pensar mais nessa questão do ensino híbrido, né? Mas vamos lá, né, a educação é assim nesse país. Eu acho que ia fazer uma consideração também, eu acho que em relação a esse ensino, vai trazer realmente a possibilidade de construção de novos cidadãos, né? Estudantes e cidadãos no sentido de despertar realmente autonomia, né? Para poder executar as atividades, tanto de si, como também tem um ponto positivo que vai trazer o envolvimento ou a permanência desse envolvimento com a família, né? Uma aproximação da família com esse aluno. A gente sabe que não é geral, né, a situação, mas a gente também conhece algumas famílias que não se vê em condições de dar acompanhamento para o seu filho, e aí transfere para a escola toda a responsabilidade, né? E não é assim. Acho que é uma construção mútua aí, né? Escola, família, e eu acho que vai trazer, assim, esse ponto positivo para esse ensino. Claro que muitos desafios vão desenrolar, né, a partir dessa prática, mas acho que vai ser bem uma experiência positiva mesmo. As famílias vão aprender junto, né? Vão retomar, e aí sim. E acho que ano passado já começou esse movimento, né, com o ensino remoto, das famílias ficarem mais engajadas e ajudando, e o que a gente discutia lá na escola era que muitas vezes a gente julga muitas famílias assim, ele não se envolve, mas muitas vezes conversando com as famílias, muitas iam lá pegar atividade impressa, outras falavam com a gente pelo WhatsApp, perguntando, muitas, elas têm vergonha de perguntar. Porque, assim, a professora é que sabe tudo, e eu estudei há 30 anos atrás, aquilo ali não é do meu, era diferente na minha época, enfim. Então, muitos não se envolvem, porque, tipo, não, eu tenho vergonha, eu não sei. Muitas famílias que a gente acessava, às vezes que não estavam retornando às atividades, muitas vezes diziam, é que a gente não entendeu o que é para fazer.
E aí a gente ficou assim, não quis ficar incomodando, não quis, entende? Eu acho que com o tempo, daí a gente conversava, não, pode perguntar, vamos ver o que. E eu acho que que esse movimento com as famílias que já começou ano passado e esse ano vai continuar, vai ser bem bom. Isso também eu acho que vai mudar essa relação da escola com as famílias, né? Porque a escola também se coloca muito num pedestal de saber, aqui dentro é o lugar de saber, de aprender, né? E eu acho que vai ficar uma coisa mais igual. Lá na escola nós temos as assembleias, então os pais, temos assembleias de pais, de alunos, de professores, então os pais já estão acostumados a participar mais das ações, das coisas da escola, a opinar, né? Não tem lá na escola essa coisa assim, não, isso aqui, a gente faz assembleias de pais, a gente junta, faz conferência, juntos, uma vez por ano os pais se juntam, os pais, os alunos, os professores, e decidem o que querem para a escola no ano que vem, né? Eles colocam a gente coloca em votação, os pais trazem suas sugestões, os alunos trazem suas sugestões, e os professores trazem suas sugestões. E eu me lembro, assim, que quando a gente começou, os professores diziam, tá, agora eles vão se meter no nosso trabalho, né? Não, eles não vão se meter, eles vão contribuir com o nosso trabalho, eles vão também trazer ideias. E eu que participo de todas as assembleias, porque primeiro a gente faz assembleias, para depois ir para a conferência, assembleias por segmento, dos pais, dos alunos, professores, eles dão ideias, os pais dão 10 ideias, os alunos 10 ideias, os professores 10 ideias, aí junta as 30 ideias e vai para a conferência, daí todo mundo está junto na conferência, os pais, alunos, professores. E aí, tu vai olhar assim, tem uma ideia lá, tu pensa, essa ideia ali isso aí foi professor que deu. Não foi pai. E aí tem outra ideia lá, tu pensa, isso aí foi pai que deu. Não foi o aluno. Entende? Então a gente tem umas concepções assim de que, mas não é. Todo mundo tem ideia, todo mundo pode contribuir, todo mundo. Tem muitas coisas que a gente mudou lá na escola a partir de ideias que vieram de alunos. Por que a gente não faz tal coisa diferente assim, assim, assim? Uma das coisas é o uniforme da escola. A gente mudou o uniforme da escola por causa dos alunos. Porque eles não compravam o uniforme. Por quê? Porque a cor do uniforme não era. Eles não gostavam. Os adolescentes queriam um uniforme preto e o nosso era azul. E aí a gente mudou. Não que a gente mudou, a gente fez dois, fez um azul e um preto. Eles tinham que ter o logo da escola. Mas se eles não nos dissessem, a gente nunca teria mudado, a gente teria sempre esses mesmos problemas. Os adolescentes nunca iam usar uniforme, nunca iam comprar uniforme, nunca iam querer uniforme. Então a gente tem que dar o espaço de escutar, de entender eles, né? De sair daquele pedestal, assim, eles não querem, de julgar. Eles não querem usar, porque isso é assim mesmo, adolescente é desse jeito, só sempre reclama. Não. No momento que a gente ouviu e fez, e disse, bom, não tem problema nenhum mudar a cor, é o logo que é o que interessa, pronto. Então, acho que isso também, a escola precisa se aproximar mais das famílias, né? Sair desse patamar. Muitas coisas, pais chegavam lá e diziam, Andréia, porque, olha, essa ideia, assim, tem uma ideia lá da questão das contribuições escolares. Um pai que deu uma ideia, por que todo mês, a gente tinha pouca contribuição, por que todo mês tu não manda um bilhete para casa, quanto cada turma contribuiu? Daí a gente pode ter uma ideia, às vezes, ele disse, eu como pai, meu filho está no segundo ano, eu até esqueço de mandar envelope, mas se vem um bilhete uma vez por mês dizendo, esse mês eu não ajudei com aqueles 50 pila que entrou naquela turma, no outro mês eu vou dar. E, realmente, a gente começou a mandar os bilhetes até com uma maneira de transparência, né, de mostrar o que entrava, e começou a ampliar essa contribuição. Então, assim, são ideias simples, mas a gente não teria pensado, se não tivesse ouvido os pais, né, não tivesse ouvido os alunos. Então, eu acho que esse movimento de parceria com os pais, acho que já começou com o ensino remoto ano passado e vai continuar esse ano, vai se fortalecer, eu acho, com o ensino híbrido, né. E eu vai acho ser bem que quando tu possibilita que os pais e os alunos façam parte, tanto de decisões quanto de atividades, eles se sentem pertencentes à escola. Sim. E eu tenho a impressão de que é isso que falta, assim, normalmente, né? Porque é como se eles não se sentissem pertencentes àquele espaço. Eles vão lá como clientes, recebem as aulas, mas eles não se envolvem porque eles não fazem parte daquilo. Não. E aí, quando tu coloca que eles podem sim pertencer, que eles têm voz, que eles podem dar opiniões, muda a relação. Sim, com certeza. Porque nós tínhamos, quando entramos lá, a gente tinha, por exemplo, um grande número de depredação na escola. Os banheiros da escola eram estragados, um monte de coisa, estragavam direto. Desde que a gente começou a ouvir eles e colocar coisas que eles gostariam, ouvir, enfim,
E a gente também falar, olha, gente, eu sei que vocês estão pedindo uma mesa de fla-flu para o recreio, vocês gostariam de ter uma mesa de ping-pong no recreio, mas eu não consigo comprar, eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que arrumar os vasos que vocês estragaram, eu tenho que arrumar aquela fechadura a porta que vocês deram um chute, aí não me sobra dinheiro. No momento que tu faz comecei a fazer essa relação, conversar com eles sobre isso, a coisa mudou. Eles pararam de estragar, sobrou mais dinheiro, hoje tem mesa de fla-flu na escola, 2, tem 3 mesas de ping-pong, eu compro coisas, por exemplo, as fechaduras, que antes eu comprava elas estragam agora pelo uso. Eu tenho lá no depósito, eu compro o número de fechadura e fica, estragou porque usou. Mas não mais porque alguém foi lá e chutou, porque alguém foi lá e estragou, não existe mais isso. E se alguém faz ainda, os outros ficam revoltados. Não é mais aquela coisa, eu passei e vi, mas não era meu, nem dei bola, não. Eles vêm lá contar, não, porque é a nossa escola, porque estragaram, porque é dinheiro nosso. Então é isso, é pertencer, né, àquele espaço. Eu também tenho que dar conta, a escola não é só da diretora, com certeza. A escola, ela é pública, ela é de todos, né, por isso que a escola é pública. Ela é dos pais, ela é dos alunos, ela é dos professores, né, o espaço, ele não é meu. A sala, eu sempre digo, a sala de aula não é a minha sala de aula, é a sala de aula de todos, né? Então, essa ideia do coletivo, a gente tem que trabalhar muito, né, com os alunos, e trabalha bastante lá na escola, com os alunos pais sobre isso, né, que é de todos têm que cuidar, todos podem também dar suas ideias, contribuir. Deixa eu aproveitar que a gente está em tom de conversa, deixa eu já te perguntar uma coisa, então. Nós atendemos aqui, né, pacientes que estão em tratamento oncológico ou ainda em acompanhamento. Então, eles têm, né, a imunidade mais baixa. A nossa orientação, né, da OAB, inclusive, da nossa médica até ou então, era de que os pacientes e irmãos de pacientes seguissem no ensino à distância. Porque uma vez que eles estão dentro da escola, eles estão correndo risco, né? Porque a gente entende hoje que o município não tem como proteger 100% ninguém. E aí eu quero ouvir de ti, assim, qual seria a tua posição, assim, a tua opinião sobre isso? Eu acho que não tem como esses alunos terem aula presencial, né, nesse momento. Eu acho que não tem mesmo como, a gente não tem como garantir que ele não vai pegar Covid, não tem como garantir de aluno nenhum, né, e nesse momento eu acho que ele fica em casa e ele tem acompanhamento, né, lá na escola. Nós já temos alguns alunos que as famílias já nos informaram, né, mas esse dado, assim, esses números a gente vai ter mais, com certeza, mais semana que vem quando a gente volta, mas algumas famílias já falaram no fim do ano, enfim. Então, eles vão ser atendidos, porque eles têm direito, né, a serem atendidos. Criança, nós já tivemos, mesmo sem pandemia, nós já tivemos atendimento de alunos em casa, mesmo sem a pandemia. Nós tivemos uma aluna que eu acho que até ela foi atendida pela AMA e a Bruna, né? Então, nós tínhamos, inclusive, como não tinha pandemia, às vezes a professora uma vez fez uma aula lá na casa dela, levou a turma toda lá, combinou com a família e fez lá, né? Ela tinha até um diário das aulas, era muito legal. Então a gente já tem esse hábito de entender que sim, o aluno, né, ele tem o direito por lei a ser atendido em casa, e isso a gente imagina num caso de uma pandemia, né, ele já tinha esse direito antes, então agora a pandemia muito mais, né, com certeza que fique em casa e que a escola tenha que garantir sim esse atendimento. A gente já ouviu de alguns pais que ouviram isso na escola, né, isso a gente não fez contato ainda com as escolas propriamente ditas, mas de pais que foram ameaçados de perder a vaga do filho se não fosse presencialmente na escola. Nossa! Sim, e inclusive municípios que estão dizendo que se os alunos não forem, eles perdem a vaga. E aí, o que tu acha disso? Isso não é possível, né? Claro que não tem como, né, e na realidade a criança, como ela tá em tratamento, né, ela é amparada por lei, e não é nem pela pandemia, né, eu não sei qual é a lei, a coisa, mas que garante o ensino domiciliar, teria que ver isso, porque ela é anterior à pandemia, né, a gente já teve a gente teve um aluno há muitos anos atrás, ele sofreu um acidente,
e ele não podia caminhar. Por alguns meses ele tinha que ficar na cama. Depois ele caminhou, voltou para a escola, mas eu me lembro, e na época eu era professora dele, eu me lembro de ir lá dar aula de português, sentado lá da cama dele, levar uns textos, ele tinha lido antes os textos e a gente trabalhar aqueles textos. Então isso é muito anterior à pandemia, né? Pressão nenhuma pode, não existe, né? Uma pressão que faça um aluno voltar. A orientação aqui do município, nós vamos ter mais segunda-feira, mas claro, mas com certeza o que elas têm falado direto é isso, assim, se as famílias, mesmo em caso de que se não está doente, né, não está em tratamento, em função da pandemia, qualquer aluno que a família disser, não, eu não quero que a minha filha volte, ela não tem nenhum problema, mas por causa da pandemia eu tenho medo, a escola precisa oferecer, sim, o ensino domiciliar. Como cada escola vai fazer, aí cada escola vai se organizar com o número de professores que tem, né? Nós lá na escola a gente tem, por exemplo, nos anos finais, tem professores que têm uma carga horária sobrando, normalmente a gente fazia isso. Bom, a professora de história tem aqueles 2 períodos, aquele dia, bom, então nesses 2 períodos tu vai na casa do fulano, tu vai lá trabalhar com ele, o professor de geografia tinha isso, tal dia, a gente agendava com a família e fazia isso. Nesse caso da pandemia, não sei como é que nós vamos fazer também, porque também, se todos os professores forem na casa do aluno, também é um risco que ele vai correr, né? Então, a gente vai ter que pensar como vai fazer isso. Talvez, eu acho que vai ter que ser online, né? Vai ter que ser um acompanhamento online. Então, tem que se conversar, bom, tal dia tu vai entrar ali, vai conversar com a professora. Aí tu vai dizer, tá, mas André, e o aluno que não tem internet? O aluno que não tem... Bom, aí nós vamos ter que sentar, eu acho que é isso, assim, sentar, nesse momento nós vamos ter que sentar com cada família e pensar, bom, vocês têm acesso à internet? Bom, então nós vamos fazer assim, vamos fazer atendimento online e tal. Vocês não têm? Bom, então o senhor vai ter que vir uma vez por semana aqui pegar o material e trazer na outra semana, nós vamos ter que combinar. Isso vai ter que ser com cada família, né? Não tem como, nós não vamos ter uma forma, porque é uma situação muito delicada, né? A gente pensa e repensa, a gente que é mãe, meu filho vai para o 6º ano, ele estuda na Delfina, eu penso, não, ele vai voltar, mas ao mesmo tempo penso, ai, mas e essa volta? Ai, mas se ele pegar? Ai, se ele trouxer para dentro de casa? Ai, se ele trouxer para mim? É complicado, e meu filho é super saudável, mas a gente como mãe fica insegura, mesmo eu lá, tu fica pensando, ai meu Deus, mas também eu acho que é importante os alunos, os que não teriam nenhuma dificuldade, nenhum problema, voltarem, é importante para a saúde mental deles também, porque eu vejo que eles estão com muita saudade da escola, né, muita saudade dos colegas, e acho que também a gente pode pensar numa maneira, né, eu disse para as gurias, por exemplo, bom, a professora está dando aula, o aluno está em casa, a professora está dando aula ali, e ó, tu entra na hora que a turma está ali, vamos conversar com a turma, nós tudo junto ali também, né, não, se tem essa questão da tecnologia, se ela nos possibilita, porque hoje em dia até uma videochamada no WhatsApp, né, a gente fazia, nossos pais, muitos não têm computador em casa e coisa, né, muitos a questão da internet era com dados, era pacote, então, assim, a gente tinha muita dificuldade nisso. O que a gente fazia muito? Videochamada, e a videochamada no WhatsApp liberou agora para 8 pessoas, né? Então, Então, assim, dá para várias possibilidades a gente pensar, né? Então, acho que agora não dá para pensar em pressionar uma família e dizer, porque isso é meio... Quem vai garantir que ela não vai pegar? Quem vai garantir? Ninguém? E às vezes até a criança ela é cuidada por uma avó em casa. E aí Imagina. a criança é saudável, mas daí vai para casa e fica com uma avó. E aí, pois é isso. Cada família é um caso, né? Como é que tu vai dizer, não, tua filha tá, mas ela é saudável. Sim, ela é saudável, mas em casa é a avó que tá cuidando, que tem 80 anos, que não se vacinou ainda, porque a vacina vai demorar. E aí eu vou julgar, viu? Eu nem quis trazer piada. Não, eu também, se tivesse uma pessoa em casa de 80 anos, não levaria minha filha para escola. Não, tu vai ficar até que a tua avó se vacine. Claro, né? É preservação da vida. E isso a gente não pode. Eu acho que a gente não vai ter uma regra, assim, se a criança é saudável tem que ir para a escola. É impossível fazer. A não ser que tivesse as pessoas realmente vacinadas do grupo de risco. Se tivesse todos os idosos, a partir né, as pessoas todas vacinadas, tu até poderia pensar nessa possibilidade. Mas do jeito que está ainda a vacinação, não tem como. E os nossos pacientes nem podem se vacinar. Então, eles vão seguir sendo... E não podem se vacinar. Não, por enquanto não. Também. Por enquanto é só... E as crianças não vão nem se vacinar, Então, não tem como, né?
Eles Não, só vão poder não tem sair como. quando tiver vacina em rebanho, né? Quando todo mundo já tiver vacinado, daí fica tranquilo. É, Mas isso vai demorar e muito, isso vai ser. Não, isso aí vai ser agosto, setembro, e olha lá, você olha com muita alegria em setembro, também acho. sabe? Eu disse, as gurias, eu acho que isso vai ser uns 2 meses, isso aí depois vai estar tudo. Gente, esqueçam, é um ano inteiro, sabe? E não sei se ano que vem, porque a coisa aqui no Brasil está tão demorada que talvez ano que vem, sabe? Quando terminou de vacinar, já tem que começar a vacinar de novo, já tem que, sabe? Já terminou, os primeiros que vacinaram já terminou o caso da vacina, né? É isso, nós vamos ter que aprender a conviver com essa vida nova aí. E Isso com a maior tranquilidade possível, sem pressão, né? Sem exato. pressionar ninguém. Com a maior, eu acho que na realidade, se falou tanto ano passado em empatia, né? Empatia, empatia, empatia. Bom, então esse ano vamos exercitar a empatia, vamos sair para a rua e exercitar essa empatia, né? Entender o outro, né? Deixa eu te perguntar sobre os protocolos de prevenção das escolas também. Como que está funcionando assim? Tem algum padrão para todas as escolas? A gente tem um plano chamado plano de contingência, né? Que é, cada escola fez o seu. Claro que seguindo alguns, como é que tem? Tem o COI local, o COI municipal, que a gente chama, que é o comitê de, como é que é? Comitê de operacional de emergência, eu acho que é uma coisa assim, COI municipal. Ele mandou para nós como é que eu vou dizer, diretrizes do plano de contingência para cada escola fazer o seu. Mas daí tudo que tem que ter ali, está ali no que foi encaminhado, né? Como é o almoço, a entrada da escola, né? Os alunos na sala de aula, tudo isso tá ali. E aí eu vou preenchendo como eu vou fazer na escola. A comunicar os pais dessa volta, todos os detalhes tá ali nesse plano. Então, a gente fez, aí a escola formou uma comissão dentro da escola, formada por pais, professores e a equipe diretiva, e construiu isso. Depois, aí a gente mandou para esse COE municipal, que tem o pessoal da vigilância sanitária, tem o pessoal da Secretaria de Educação, né? Eles olharam e mandaram um retorno. Eu tive que fazer alguns ajustes em algumas questões ali, mandei de volta, e ele agora em janeiro ganhei a resposta, ele foi aprovado. Então isso aconteceu com todas as escolas, não só municipais, inclusive as particulares, todas tiveram que fazer isso para mandar para o COE municipal aqui. Então, agora, o que a gente faz? Em janeiro, antes de entrar em férias, a gente pegou esse plano e organizou como ia fazer, fazendo cartazes, quem vai ficar na entrada de manhã cedo, quando os alunos chegarem medindo a temperatura, vai ser a fulana, quem vai, sempre os alunos entravam por um portão só, agora nós vamos abrir os 2 portões, tal portão vai entrar tal turma, tal portão vai... Todos esses detalhes, o dia a dia da escola, como é que eu preciso marcar o chão, o corredor, os alunos vão subir, nós temos rampa e escadaria. Eles vão subir pela escadaria, vão descer pelo corredor, tudo isso eu já organizei. A hora do almoço, como vai funcionar, vai vir uma turma por vez, vai vir 2 turmas, já está tudo organizado para essa volta, né? Mas tudo foi referendado por esse COI, né? Agora a gente pensou os detalhes para colocar ali em ação a partir de semana que vem, quando os profs voltam, né? Os profs voltam quarta, a gente vai fazer uma reunião com eles e vai explicar, né, como é esse protocolo, como vai funcionar, quais são os procedimentos, e vai daí também começar a conversar com os pais, né, quarta, quinta e sexta são os 3 dias para a gente também conversar com os pais, explicar para os pais, dividir os grupos já estão divididos lá na escola, e informar, seu filho vem na primeira semana, seu filho não vem, né, até para os pais dizerem, seu filho vai vir, não vai vir, nesse momento, porque eu acho que também vai ter muito isso, assim, né, não, meu filho não vai. Família vai dizer isso talvez na primeira semana, mas daí vai ver, passando o mês de março, vai ver que não, que a coisa foi tranquila, que estão voltando, que tá ok, e talvez vai dizer, eu, na primeira semana eu disse que não, mas eu posso agora voltar em abril? Pode, claro, né, então isso tudo eu tenho que deixar claro para as famílias, né, porque não pode ter assim, em dezembro, uma família dizendo, eu queria muito voltar, quando a minha filha viu o movimento, viu as coisas, eu até tinha, mas como eu tinha dito que não voltaria, eu acho que não podia, né, não, deixar claro, assim, todas as possibilidades que a família tem, eles vão, e que as possibilidades também, elas não são definitivas, né. Claro que ela não vai dizer hoje, Andréia, minha filha quer voltar amanhã, ela tá indo aí, não, daí eu vou ter que ver um lugar, eu pensei sem ela, bom, na outra semana,
mas as coisas não vão ser, as famílias têm que ser informadas de todas as possibilidades para poder escolher o melhor para elas, né? Exato. Eu acho que isso contempla nós também, né? Porque nesse momento a gente está orientando as famílias, né, pacientes e irmãos a não voltarem, porque a gente entende que não é seguro. Mas se daqui a um tempo a gente vê que é seguro, que não aumentou os números de casos nesses tempos e que está conseguindo se conter, aí os pacientes, por exemplo, que não estiverem mais em tratamento, vão poder voltar também. Sim. Então a gente E tem que aí, estar atento a isso, né? e aí, digamos que, sei lá por maio, junho, né? Por que não pode? Porque, não, mas é que eu escolhi não voltar, não, né? Claro. Nesse modelo, né, não teria problema, né? E eu acho que nós vamos ter casos até de alunos que não só os que estão em tratamento, mas de outros que a família disse não no primeiro momento, por medo, por insegurança, depois viu que realmente a escola está cumprindo, que, eu posso voltar? Pode, claro, com certeza, né? A gente tem um caso também de uma família, assim, para detalhar um pouquinho melhor, que o hospital liberou o paciente para frequentar as aulas. Esse frequentar na concepção da escola, ele vai estar com frequência de atendimento escolar, mesmo que ele fizer online, certo? Então, acho que a família... Como assim? Ele liberou para ele estudar, para ficar em casa estudando. E, o hospital disse que liberou para frequentar as aulas. Mas não quer dizer que ele vai vir naquela semana inteira, ele vai numa. Ele pode seguir à distância, porque é um paciente que ainda está em tratamento, e essas atividades que ele fizer em casa servem para garantir a frequência dele, né? Sim, com certeza. E digamos que tem um paciente que, ele não pode ir aquela semana inteira, é complicado ele ir toda semana, né? É muito ruim ele ir toda semana, porque ele tem outros atendimentos, ou porque ele cansa demais, não sei, cada caso é um caso, mas assim, ele poderia ir toda segunda-feira só presencial e nos outros dias fazer em casa? Acho que sim, né? Também. Acho que não teria, né? Acho que não teria problema, porque já tivemos casos assim. Eu já tive uma aluna no segundo ano que ela tinha leucemia. Quando ela fazia químio, ela ia na químio e ficava e isso nem se falava ensino híbrido, não se falava nada, e ela ficava uma semana em casa por recomendação médica e voltava na semana seguinte. Então, eu tinha aluna, assim, todo mês ela fazia, então, uma vez no mês, por uma semana não tinha ela. Já era uma combinação da família com a escola, e a gente, enfim, então, sabe, é tratamento, é ordem médica, não tem, né? A gente não, assim como a gente diz, os professores dizem, vem lá o arquiteto se meter na escola, vem lá o advogado falar da escola, mas a gente muitas vezes tem isso, né? Mas eu acho que ela poderia ter voltado, eu não sou a médica, né? Se o médico está dizendo que não, é não, né? Então, e eu acho, isso há uns 15 anos atrás a menina tinha, e a gente já tinha isso, era muito tranquilo na escola. Acho que agora, com o ensino híbrido, com pandemia, muito mais, né? Muito mais tranquilo de fazer essas combinações, né? Desses ajustes com a escola, né? Acho que a gente pode abrir também, se mais alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone ou pode também escrever ali no chat. Tem alguma pergunta, será? Por enquanto não, mas se alguém quiser, Ana ou Daniele, se quiserem perguntar alguma coisa. Oi, gurias. Vocês estão falando sobre ali a volta às aulas, né? A gente ainda não sabe quando que vai voltar às aulas aqui para o município, né? Que nem ela estava dizendo que é dia 1º por aí, né? De março, né? Isso. Só que os professores, eles não falaram nada para nós ainda. Daí, que nem as gurias, a Silene, muitas vezes tem contato com o pessoal lá da escola, né? Tipo, que nem o Luiz Eduardo, ele não tá fazendo químio mais, só que ele tá ainda em andamento do tratamento, né? Eu creio que, de repente, ele não poderia voltar às aulas por causa do tratamento dele. Será que ele vai ser obrigado a voltar? Ou eu posso, a Silene, de repente, poderia ir lá conversar com os professores, ou pegar algum papel no hospital dizendo para ele poder fazer tudo online, né? Eu queria tirar essa dúvida. Qual é a escola? São Leopoldo? Isso. Em São Leopoldo, em março, o mês inteiro é ensino remoto, é em casa.
São Leopoldo só volta ao ensino híbrido presencial a partir do dia 5 de abril. Esse mês de março inteiro, São Leopoldo, é que a rede de Novo Hamburgo volta dia 1º de março, mas São Leopoldo só volta em abril presencial. Ah, tá. Ele vai ter aulas online no mês de março inteiro, como foi ano passado, tá? Aí, durante esse mês, daí tu consegue também fazer o contato com a escola, enfim, né? É que as professoras lá em São Leopoldo voltam mais ou menos a mesma época que a gente tá voltando, acho que semana que vem. E aí eu acho que é aí que eles vão começar a fazer esses movimentos, ligar para as famílias, ver, né? E aí tu pode falar. E ainda tá. acho que não é seguro para o Dudu voltar ainda presencialmente, né? Vamos ver como que vai estar lá em abril, mas no momento estamos todos em bandeira vermelha, ainda é um risco muito alto. Ele não está mais fazendo químio, mas ele ainda está em acompanhamento, né, do tratamento. Então, por enquanto, a gente observa e mantém a distância. Vamos ver como que vai estar até abril, para ver se ele volta ou não. Mas fica tranquilo quanto a isso, porque a escola não pode obrigar ele a ir, né? Até porque ele tem também a condição médica e também, como a Andrea falou, nenhuma escola pode obrigar o aluno a ir, né? A gente tem que trabalhar a empatia e bom senso também, né? Sim, com certeza. Tem sua particularidade. Tá bom. Obrigada, gurias. Capaz? Se tu pudesse explicar um pouquinho para nós como é que funciona a constituição da equipe diretiva, tá? Porque, assim, por exemplo, São Leopoldo não tem orientadora escolar, né? Não tem orientação em Novo Hamburgo. É a supervisão que abraça tudo isso, né? Então, a gente entende em São Leopoldo que é a diretora e a supervisora, só. Em Novo Hamburgo tem essa separação, tem a orientadora, tem a supervisora. Então, se tu puder explicar um pouquinho, assim, qual que é o fazer de cada um. Sim, assim, ó, lá na escola, a escola tem 780 alunos, então a equipe diretiva também é conforme o número de alunos. E a faixa etária, né? Por exemplo, a escola que tem adolescentes, normalmente tem orientadora, né? Mas se a escola não tem adolescentes, e a escola é um pouco menor, ela não tem orientadora, né? Então, por exemplo, lá na escola eu sou a diretora e tenho a vice-diretora que me ajuda, mas tem escolas, para ter vice-diretora, tem que ter mais que 600 alunos, né? Então, as escolas menores não têm vice-diretora, né? Aí tem a coordenadora pedagógica, né, que é a supervisora lá em São Leopoldo que chamam, né, a coordenadora pedagógica. A coordenadora pedagógica, ela atende mais os professores, né, a parte pedagógica, conversa sobre os planejamentos dos professores, sobre as aulas dos professores, pensa em alguns projetos, pensa também nos alunos, na questão da aprendizagem dos alunos, está sempre reunida com os professores, mas o trabalho dela é com os professores. A orientadora educacional, ela trabalha bastante com os alunos, né, com as famílias também, né, atendimento com aluno, com família, ela fica mais nessa, ela faz grupos, por exemplo, lá na escola a gente tinha um grupo de adolescentes, que a Dani fazia, que atendia, enfim, algum aluno que tinha algumas questões, ela chamava, ou algum aluno que queria ir lá conversar com ela sobre alguma questão, alguma dificuldade, na aula, com algum professor, com família em casa, enfim, ela atendia, né, e diretor e vice, ficamos em tudo praticamente, mas assim, dando conta dessas coisas e também da questão das compras, né, porque a escola recebe verbas, a gente recebe bastante verba, vou dizer para vocês que o governo federal manda, o governo municipal manda, então a gente tem que ficar nessa parte das compras, de prestação de contas, essa coisa administrativa, e outras coisas, né, que também a gente acompanha o trabalho da coordenadora, a gente trabalha muito lá na escola, muito integrado, assim, e muito, assim, não existe, assim, a diretora que manda e a coordenadora, a vice-diretora, a orientadora obedece, não, tudo a gente decide juntos, né, se tem alguma questão, nós vamos sentar, fazer uma reunião, eu posso dizer que a minha opinião é essa, mas as outras 4, que nós somos em 5, as outras 4 séries que a opinião delas é outra, bom, eu fui voto vencido, eu vou cumprir o que elas acharam que era importante, assim, né, que elas decidiram. Então, a gente decide muitas coisas,
tudo é em conjunto. A gente faz reunião de equipe uma vez por semana, traz os assuntos e aí decide. Coisas, às vezes, até que um professor vem perguntar, Andréia, eu posso fazer isso? Eu sempre digo, não sei, eu vou ver qual é o resto das gurias, daí eu te dou um retorno. Sempre assim, eu sempre vejo com o restante da equipe. Assim como as gurias dizem, não sei, vamos ver, nós vamos discutir entre nós e vamos te dar um retorno. Sempre é assim, sempre é entre nós todas. Então, no fim, a gente acaba sabendo do trabalho de cada um, sabendo e se envolvendo, muitas vezes atendimento de pais, que a Dani chama, a orientadora chama, e eu estou lá junto, sentando, conversando também, porque a gente combinou que ia sentar junto e conversar. Bom, muitas vezes a coordenadora, atendimento de professor, eu estou lá também junto, atendendo, porque a gente combinou em reunião, né, de participar junto. Então, é uma coisa meio... Nós temos 2 coordenadoras pedagógicas, a escola é grande, então a gente tem uma coordenadora pedagógica dos anos iniciais até o 5º ano, e são 18 turmas até, da faixa etária 4 ao 5º ano que a gente tem, e uma coordenadora pedagógica dos anos finais, que são 13 turmas. Então, a equipe é grande, mas a gente se conversa e vai, mas não tem isso, assim, de... Bom, a Andréia hoje tomou uma atitude, eu fiquei sabendo só lá no quadro de aviso, ninguém tinha me falado. Não tem, as gurias nós vamos discutir muito aquilo, e aí, pode ser que eu, como diretora, né, aquela coisa da hierarquia, eu que boto lá no quadro de aviso, ou eu vou na reunião e digo, olha, gente, a partir de agora vai ser assim, mas não foi uma decisão sozinha, foi da equipe inteira, né? Ou muitas vezes a gente, bom, tem uma decisão para tomar, a gente vai levar para o grupo e o grupo vai decidir junto, o grupo de professores, funcionários junto. Bom, gente, nós temos esse problema, precisamos resolver. O que vocês sugerem? Como é que nós vamos resolver isso juntos? Então, isso assim, né? As decisões são muito em conjunto e também tem uma coisa que eu vejo nas outras escolas que o trabalho da orientadora, ele é muito importante, porque é uma aproximação com as famílias, né? Eu acho que todas as escolas tinham que ter orientadora, não interessa, a escola tem 100 alunos, tem 200, é uma aproximação, a orientadora tem isso, e a aproximação com os alunos, né? Nossos adolescentes, eles têm uma demanda muito grande de conversa com a orientadora, da gente ter esse olhar, assim, sobre os adolescentes, que é uma fase mais complicada, a gente entende, eu fui prof de anos finais, eu entendo, eles têm essas angústias, essas coisas, então é muito bom, assim, é muito legal, porque também tem uma coisa na escola, por mais que a gente seja, por exemplo, a diretora é a mais brava. Se eu aprontei uma coisa, eu vou contar um segredo, uma coisa, não é para a diretora que eu vou chegar que eu aprontei uma coisa, eu vou lá na orientadora, se eu tenho que contar isso, né? Porque a diretora sempre é a figura, né? A diretora vai me xingar, a diretora, eu vou lá na orientadora e conto. Então, essas figuras na escola, elas são importantes também para fazer isso, né? A coordenadora pedagógica é bom, vai lá e conversa com o professor, se chega mais um professor, e muitas vezes traz para nós coisas que o professor trouxe, enfim. Então, e a gente, apesar de a gente fazer muitas coisas decidir as coisas muito em conjunto, a gente deixa muito definido isso para o grupo de professores. Bom, sobre tal questão, vocês vão tratar com a fulana, por exemplo, livro ponto, essas coisas, é comigo. Folga, eu quero tirar folga, eu quero não sei o quê, é comigo. Vocês não adianta vocês ir lá tratar com a orientadora, não é ela que vai decidir, vocês vêm comigo. Então, essas coisas que a gente deixa já separado, assim, na escola, deixa bem claro para os professores, né, e com os alunos também, né, e com os pais, né, mas é um trabalho bacana, porque nós somos em 5, e eu sempre digo que pelo menos é 5, não é 4, que sempre tem um voto de Minerva, porque tem muitas discussões que a gente ficava, 2 votaram, bom, tu vai ter que desempatar esse negócio, né, muitas coisas, mas a gente aprende muito, assim, muitas coisas que às vezes entre nós discutíamos, que eu era contra, e que eu fui voto vencido, e que depois, realmente, guris, vocês tinham razão, a gente devia ter tocado isso mesmo, vocês têm toda a razão, né, então a gente aprende muito ali, né. A gente agradece a participação de todos hoje nesse encontro. Agradecemos imensamente, Andréia, pela participação. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Podem me acessar. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.